Dando continuidade ao nosso assunto sobre a justiça social e, ainda mais detalhadamente, das injustiças sociais, nós paramos no último encontro no parágrafo 2430 do Catecismo, porque sobre a atividade econômica, nós não terminamos, porque tinha vários assuntos que precisavam ser comentados com mais vagar. Agora, nós terminaremos nesse encontro de hoje, indo até o parágrafo 2436 e também com poucos slides, mas com assuntos que vocês vão ver que é o que se recomenda na moral, na ética, na relação social, nesses relacionamentos patrão-empregado, que geralmente não são cumpridos. E daí tantos conflitos, tantos problemas com essas questões sociais. Mas a igreja tem o dever de apontar os caminhos, como que deve ser. Embora isso não aconteça muitas vezes, a igreja não pode renunciar a esse seu papel, a essa sua missão de apontar os caminhos. E é o que vai fazer aqui, por exemplo, sobre a responsabilidade do Estado, sobre a questão das empresas, como elas deveriam e devem agir, né? Também o assunto para hoje é sobre o salário e sobre o direito de greve e a seguridade social. Então, são esses os assuntos que podem ser também considerados polêmicos, mas a igreja aponta os caminhos sempre, porque a igreja quer a paz social. É essa a sua missão de lutar por isso. Então, vamos lá no primeiro assunto, que é a responsabilidade do Estado, que tem a obrigação de procurar e de buscar o bem comum. Não faz isso, e aí vem todos esses conflitos e essas questões da pobreza e da miséria que afligem tantos bilhões de pessoas em todo o mundo. Lembrando sempre o que nós aqui falamos, o catecismo não é só para o Brasil, esse catecismo é da igreja toda e válido para o mundo todo, não é? Esses caminhos deveriam ser seguidos por todas as nações. Então vamos ver o papel do Estado, isso já vem sendo discutido e debatido por tantos filósofos e sociólogos ao longo de séculos, né? E a igreja também tem todo o direito de mostrar o seu pensamento e o caminho que as empresas, o Estado e todas as pessoas, patrões e empregados, deveriam saber conhecer esses assuntos, estudá-los, e para que haja paz, seria necessário que todos seguissem esses preceitos, porque faz parte da moral e da ética. Vamos ver. A responsabilidade do Estado. A atividade econômica, sobretudo a da economia de mercado, não pode desenvolver-se num vazio institucional, jurídico e político. Ela supõe que sejam asseguradas as garantias das liberdades individuais e da propriedade, sem esquecer uma moeda estável e os serviços públicos eficazes. O dever essencial do Estado, por conseguinte, é assegurar essas garantias, para que aqueles que trabalham possam gozar do fruto do seu trabalho e, portanto, sentirem-se estimulados a realizá-lo com eficácia e honestidade. O Estado tem o dever de vigiar e conduzir a aplicação dos direitos humanos no setor econômico. Nessa esfera, porém, a primeira responsabilidade não cabe ao Estado, mas às instituições e aos diversos grupos e associações que compõem a sociedade. A economia é sempre um papel do Estado.
mas guiado por essas associações e os diversos grupos que devem estabelecer o que o Estado deve fazer. Mas essa responsabilidade do Estado muitas vezes fica à deriva e muitas vezes é o Estado que acaba, devido à ganância de grupos poderosos, né, como a gente já viu aqui em vídeos anteriores, o poder econômico, esse sistema que prioriza a economia e o lucro, e aí as leis se tornam até injustas. Mas o caminho seria para conseguir que os trabalhadores, que são os responsáveis pelos lucros das empresas, da patrão e para o bom andamento do Estado, eles deveriam se sentir, sim, estimulados e com o fruto do seu trabalho sendo remunerado da forma com que tivesse uma vida digna e de qualidade. Não é o que nós encontramos, né? Falamos, é claro, o catecismo é para todo mundo, mas nós estamos aqui em nosso país, o Brasil, e a economia, passam-se décadas e sempre em crises, mas os poderosos, né, em todos esses níveis, jurídicos, políticos, institucionais, grupos econômicos fortíssimos, é que ditam as regras. E, como olham mais os seus próprios interesses, os interesses grupais e partidários, acontece tanta diferença, né, nas classes sociais. Sobretudo são os pobres que sofrem. Mas o caminho está aqui, né? Bem esclarecido, bem feito, né? bem estipulado, tudo que o Estado deveria ter esse dever, né, de vigiar e conduzir as políticas públicas. Infelizmente, nós não conseguimos isso da parte do Estado. Agora, com relação às empresas, veja também como que é complicado, né, a empresa entender que ela depende do empregado para ter a lucratividade que precisa. Alguém vai dizer, isso é ideia do Marx, né? Comunismo, mas nesse ponto, o empresário ele precisa entender que não é o capital que tem que valer mais do que o trabalho. Isso não é comunismo, isso é valor cristão, a remuneração digna do trabalhador. E o empresário não vai conseguir o lucro, por mais capital que ele tenha, se ele não tiver o trabalho do empregado. Isso é cristão, isso é cristianismo. Agora, o comunismo, da forma como ele foi proposto aí por esses filósofos, teólogos, sociólogos de épocas passadas, é um sistema ateu, sem Deus, né? Em que só se discute as coisas materiais, por isso chamado de materialismo. Mas a igreja, que tem o foco espiritual, a sua fé em Deus e quer cumprir a vontade de Deus, não olha essa forma de raciocinar da importância do empregado para o patrão. Isso não é querer rotular a igreja de comunista. Não, isso é ético, isso é lei moral, de fazer o bem e não fazer o mal. Vamos ver. Os responsáveis pelas empresas têm, perante a sociedade, responsabilidade econômica e ecológica por suas operações. Têm o dever de considerar o bem das pessoas, e não apenas o aumento dos lucros, ainda que esses sejam necessários, pois permitem realizar os investimentos que asseguram o futuro das empresas, garantindo o emprego. O acesso ao trabalho e à profissão deve estar aberto a todos,
sem discriminação injusta. Homens e mulheres, normais e excepcionais ou deficientes, autóctones, ambulantes, independentes ou migrantes. Em função das circunstâncias, também a sociedade deve ajudar os cidadãos a conseguir um trabalho e um emprego. Então, nós já vimos no vídeo anterior a importância do trabalho. Toda pessoa precisa produzir para o bem comum. Todos nós somos, numa rede social, interdependentes. Mas, por que tanto desemprego? Nosso país, por exemplo, costumeiramente o desemprego é endêmico. As empresas têm direito ao lucro? Claro, o lucro é necessário, estamos vendo aqui. É o lucro que possibilita novos investimentos e a segurança no trabalho. Mas sem o trabalhador não se consegue o lucro. Isso é cristalino, tão fácil de entender a necessidade do trabalhador. Agora, o trabalhador que é explorado, que é mal remunerado, nós já vamos ver sobre a questão do salário também, que não tem a qualidade de vida no seu habitat, na sua casa, para a sua família, não tem um rendimento suficiente, às vezes nem para alimentação, aluguel e todas as despesas, não tem. O Estado omisso, também olhando a parte só de seus interesses grupais e partidários e econômicos. Então, isso tudo está errado. A empresa tem que considerar que a felicidade do seu trabalhador tem que ser buscado também pelo empresário, e não apenas o lucro. Também está cristalina aqui toda essa questão, desse relacionamento. Agora, se o empresário é do tipo individualista, ganancioso, egoísta e só visa o lucro, a produtividade, ele vai cada vez mais procurar pagar menos e com menos qualidade para os seus empregados. Exploração. Não pode. E aqui também se lembra que todas as pessoas têm direito ao trabalho. Felizmente, também nessa parte já há muitas leis que tentam obrigar as empresas a contratar também pessoas, que têm outros problemas de deficiência, e isso, claro, já é um caminho para que também essas pessoas tenham acesso ao trabalho. Agora a questão do salário. Vamos ver. O salário justo é o fruto legítimo do trabalho. Recusá-lo ou retê-lo pode constituir grave injustiça. Para se avaliar a remuneração equitativa, é preciso levar em conta, ao mesmo tempo, as necessidades e as contribuições de cada um, levando-se em consideração as funções e a produtividade, a situação da empresa e o bem comum. A remuneração do trabalho deve garantir ao homem e a seus familiares os recursos necessários a uma vida digna, no plano material, social, cultural e espiritual. O acordo das partes não é suficiente para justificar moralmente o montante do salário. Isso aqui é muito sério. Mas, sobre essa remuneração ser suficiente para tudo isso que nós lemos aqui, para o homem e seus familiares, os recursos necessários para uma vida digna, materialmente, socialmente, culturalmente e espiritualmente. O salário tem que ser justo para garantir isso tudo. É menos lucro? O empresário não vai ficar sem lucro. Ele vai também ter que entender que
a necessidade desses trabalhadores terem toda essa justiça social com remuneração adequada e justa ao seu trabalho, vai lhe proporcionar constantemente o lucro necessário. Mas se ele está olhando apenas, o empresário olhando apenas o seu acúmulo de riquezas, ostentação, uma vida, né, cheia de mordomias, à custa do trabalho injusto que ele paga, claro que está errado. E está justamente nesse 7º mandamento da lei de Deus, o não furtar, quando o patrão retém, aqui, é dia de pagamento. O empregado espera esse dia de pagamento, mais do que o vigia pela aurora. É o que ele necessita para pagar suas contas, para adquirir a alimentação, educação para os filhos, etc., para os seus familiares, tudo isso que nós já vimos aqui. Agora, o patrão atrasa os pagamentos. Tem que pagar, a lei até exige, né? 5º dia útil, etc., mas quantas vezes acontece de tantos milhares de empregados precisarem recorrer a greves, a conflitos, à justiça para receber aquilo que lhes é devido, porque não foram pagos, não foram remunerados nos dias adequados. Isso também é furto, né? Por isso, o catecismo faz questão também de ressaltar que recusar o pagamento, reter o pagamento, é imoral. E ainda termina aqui. Não é porque foi feito um acordo com o empregado, diretamente com ele, do salário, um salário injusto, fora do padrão social. Muitas vezes certas pessoas, há muita reclamação, por exemplo, de que o homem sempre é melhor remunerado do que a mulher. Então não é porque tem um acordo das partes, porque o empregado necessitado da forma como ele está, ele vai fazer um acordo. Ele pelo menos aceita um salário injusto do que ficar desempregado. E esse acordo entre as partes, em que tem a porção leonina, como se diz, a parte do leão, sempre mais vantajosa para o empresário do que para o empregado, isso aqui não se justifica. É moralmente imoral, é ilícito também fazer isso com o empregado, com a pessoa que está procurando um local de trabalho. E para terminar mais esses 2 parágrafos sobre a greve e a Seguridade Social. Vamos ver, leia comigo. A greve é moralmente legítima quando se apresenta como um recurso inevitável e mesmo necessário em vista de um benefício proporcionado. Torna-se moralmente inaceitável quando é acompanhada de violências, ou ainda quando lhe são atribuídos objetivos não diretamente ligados às condições de trabalho, ou contrários ao bem comum. É injusto não pagar aos organismos de seguridade social as cotas estipuladas pelas autoridades legítimas. A privação do trabalho por causa do desemprego é quase sempre, para quem a sofre, um atentado à dignidade e uma ameaça ao equilíbrio da vida. Além do prejuízo pessoal para o desempregado, daí advêm numerosos riscos para a sua família. A greve. Os empregados não estão recebendo, estão passando necessidade. Trabalharam e não receberam, ou estão com condições indignas no trabalho.
Claro, a greve às vezes é um recurso inevitável, cruzar os braços. Não tem jeito. Eles percebem que a empresa não está comprometida com eles. Então, nesses casos, a greve é justa. Mas é claro que o catecismo também lembra que não se pode partir para a ignorância, partir para a violência, ou buscar outros objetivos que não sejam os legítimos. E isso as lideranças dos empregados também precisam compreender. Mas que a greve é um direito, é. Agora, tem certos serviços públicos que a própria autoridade do Estado vai procurar proibir ou estabelecer condições para que essa greve aconteça, para que o bem comum não seja prejudicado. Mas, muitas vezes, há reclamações das pessoas com os transtornos que uma greve de uma determinada categoria está provocando na sociedade. Mas as pessoas têm que entender também que são pessoas que estão necessitadas, estão sofrendo com as condições da sua empresa ou de onde trabalha, né? Porque estão passando necessidade as pessoas e seus familiares. Então, as pessoas precisam ter uma certa compreensão de que a greve, nesses casos aí, em busca de justiça, é perfeitamente moral. Só quando a categoria toda, digamos, todos os profissionais de saúde entram em greve, é claro que o Estado ali vai ter que ver isso para que não aconteça um colapso, né, no sistema da saúde ou de outros casos. Estamos apenas dando um exemplo, mas você já entende, né, o que se está dizendo quando se procura prejudicar, né, o bem comum com uma paralisação total e, às vezes, injusta para tantas pessoas que poderão até ter risco de morte caso não tenham assistência devido a uma greve. O Estado tem que ter esse discernimento para conduzir essa situação. E quanto ao pagamento da Seguridade Social que as empresas devem, são os direitos trabalhistas, os impostos ou essas taxas que a empresa tem que recolher para que os empregados tenham, né, acesso à saúde, à educação, ou no caso de um desemprego, ela tem que ter essa seguridade social, seguro, né? E às vezes acontece, e muitas vezes a gente vê que é frequente isso, que até grandes corporações ficam devendo milhões para o Estado de impostos ou benefícios trabalhistas que eles recolhem dos empregados e não repassam para os órgãos devidos. Fica aquelas dívidas monstruosas, né? E os empregados ficam também sem essa proteção, sem essa seguridade social. Tudo isso aqui cai na questão do 7º mandamento, não furtar. Quando as empresas agem assim, elas estão agindo imoralmente. É um pecado social. Esses assuntos que nós terminamos, então, no item 4 desse 7º mandamento, a atividade econômica e a justiça social. No próximo vídeo, continuaremos sobre a justiça e solidariedade entre as nações. Como a gente disse, o catecismo é para todo mundo, então nós também precisamos ter esse conhecimento de como tem que ser esses relacionamentos entre os países, entre as nações, para que haja paz social. A Igreja tem esse dever de apontar caminhos para esses relacionamentos e para a sociedade em geral.
é o seu papel. Isso também faz parte da nossa fé. Continuando assim, a gente está se formando, a gente está adquirindo conhecimento sobre a vontade de Deus. E quanto mais a gente se aproxima de Deus, mais Ele nos santifica. E é isso que nós queremos, esse é o nosso objetivo. Por isso, fique sempre com Deus e Deus te abençoe.